Bem, já houve aqui um vídeo aqui no canal sobre tipos de dados, ou seja, onde se falava sobre todos os tipos de dados, numéricos, não numéricos, numéricos, decimais, todos os tipos de dados que havia em C# já foram falados aqui num só vídeo que está aí no card. E neste vídeo aqui nós vamos falar sobre a conversão entre diferentes tipos de dados, ou seja, vai-se falar tudo sobre conversões, desde como é que as conversões funcionam, os métodos para conversão, conversões implícitas e explícitas, os tamanhos dos dados para conversão, ou seja, um monte de coisas então para você conseguir fazer qualquer conversão. Ou seja, se você não entende como é que funcionam as conversões de dados em C#, fica aqui porque você vai entender tudo. Bem, a primeira coisa que nós vamos ver é o porquê de converter, ou seja, você pode converter um dado por diversos motivos. Por exemplo, se eu tenho aqui um dado inteiro aqui de 30, por exemplo, vamos supor que eu quero adicioná-lo a uma parte, uma parte decimal, uma parte não inteira a esse número. Eu teria de o passar então para um double. Ou simplesmente eu tenho um double, por exemplo aqui, que não possui uma parte decimal, então eu poderia passar para um int, digamos assim, para um número inteiro. Da mesma maneira que eu posso converter qualquer dado para qualquer dado. Ou por exemplo, se eu tenho uma entrada de um usuário, a entrada do usuário ela vai ser sempre do tipo string, independentemente se o usuário escreve um número quando for entrar com o dado, se escreve qualquer coisa, a entrada vai ser sempre uma string. Aí se por exemplo o usuário digitar um número, eu vou querer trabalhar com um valor que seja numérico e não uma string, ou seja, também teria de converter esta string para um número. Ou seja, existem diversos motivos a quais você precisaria de converter um dado. E aqui eu vou falar sobre todas as conversões que você pode fazer. Bem, nós vamos começar aqui vendo as conversões entre dados numéricos, ou seja, as conversões, sempre que elas são por dados numéricos, elas basicamente podem ser conversões de dois tipos, que é implícitas ou explícitas. Quando uma conversão é implícita, basicamente ela é feita internamente, por isso não é necessário você fazer nada. Quando a conversão ela é explícita, você recorre a uma técnica chamada typecast. Ou seja, resumindo, conversões numéricas, implícitas ou explícitas, é basicamente isso. E agora, como é que nós vamos saber se a conversão ela é implícita ou se a conversão é explícita? Isso basicamente, como diz aqui, vai depender do tamanho dos tipos dos dados com que nós estamos a trabalhar. Ou seja, cada dado ele possui o seu tamanho definido e por isso há tecnicamente dados que são maiores que outros. E o independente do seu tamanho é que nós vamos definir se a conversão ela vai ser implícita ou explícita. Lembrando que se a conversão for implícita ela é feita internamente, por isso você não precisa de fazer nada. Agora a conversão explícita, aí é que já recorre ao typecast. Já sobre os tamanhos de dados em C# não é muito complicado. Eu coloquei aqui os principais dados com que você trabalha num código, desde double, float, long, int, char. E são pelo menos os principais. Basicamente isto aqui está ordenado de maior para menor, ou seja, double é o maior de todos estes dados aqui, float é maior que estes aqui, ou seja, está neste caso do maior para o menor, ou seja, de ordem decrescente, maior para menor. Ou seja, o que é que eu sei, por exemplo, aqui eu sei que o int ele é um tipo maior que o char, sei que o long é um tipo maior que int e que o char, sei que float é um tipo maior que o long, o int e o char. Ou seja, isto aqui tem a ver com o tamanho dos dados, que foi uma coisa que eu falei um bocado no vídeo sobre tipos de dados, e que desde que vocês sabem pelo menos estes, claro, por exemplo, se eu tenho um tipo que seria o short ficaria aqui, né? O short seria aqui, que ele é maior que o char e menor que o int. Se eu teria, por exemplo, o decimal ainda seria maior que todos estes tipos de dados que estão aqui. Ou seja, se você quiser entender melhor os tamanhos, apesar de que eu simplesmente aconselho você a decorar os que estão aqui, pelo menos decorar esta ordem, double, float, long, int, char. Pelo menos aconselho você a decorar isto. Agora, se você quiser saber melhor os tamanhos, você pode consultar na documentação de C#, tem lá todos os tamanhos escritos e todos os tipos de dados, ou consultar o vídeo que já esteve aí no card, que é o vídeo sobre tipos de dados que eu tenho aqui, onde eu lá falo resumidamente os tamanhos, mas o suficiente para você ver isto. E como eu disse aqui, a conversão, se ela é implícita ou explícita, vai depender dos tamanhos desses dados. Ou seja, vamos supor que nós queremos converter um tipo menor para um tipo maior. Ou seja, nós queremos converter, por exemplo, um char para um float, um int para um double, um long para um float, ou seja, de um tipo menor para o maior.
isso seria uma conversão implícita, ou seja, não era necessário fazer nada, porque como nós vimos aqui, as conversões implícitas elas são feitas internamente. Ou seja, se por exemplo tenho aqui, quero fazer uma conversão implícita, quero passar um tipo que está em int, vou criar aqui int n1 que é igual a 20, e eu quero, por exemplo, passar este valor inteiro para um valor long, ou seja, um valor numérico inteiro também, que armazena mais dados, ou como seria para um double, ou seja, você pode ver aqui que o int, eu posso passá-lo aqui para qualquer um destes, porque o int é menor que qualquer um destes. Ou seja, por exemplo, se eu quisesse passar para um long, seria bem simples, eu apenas teria de vir aqui criar um valor long, que eu vou chamar de n2, e dizer que vai ser igual a n1. Pronto, basicamente é isto aqui. Eu agora tenho o valor, e eu não quero este estilo aqui, eu agora tenho o valor de n1 numa variável long que eu chamei de n2, ou seja, pronto, passei o dado daqui para aqui. Está feito, a mesma coisa seria por exemplo para um double, porque double é maior que int. Ou seja, está aqui um valor double, também daria perfeitamente. Se eu executar, você pode ver que ele não dá nenhum erro aqui. Não deu nenhum erro. Ou seja, funcionaria perfeitamente e eu tenho então aqui o meu dado n1 numa variável double, sem problema algum. Agora, se a conversão fosse explícita, e a conversão ela é explícita quando você quer converter um tipo maior para um menor, ou seja, por exemplo, um double para um float para um int, um long para um char, ou seja, um tipo maior para um menor, a conversão é explícita e você tem de recorrer ao chamado typecast. Ou seja, vamos supor que eu queria fazer isto ao contrário, que eu passei de um tipo menor, que é o int, para um tipo maior, double. Vamos supor que eu tenho aqui um double e eu quero passar aqui para um tipo menor, por exemplo, o int aqui n2. Eu não poderia fazer isto, que nem na conversão implícita eu não poderia. Se eu fizer isto aqui ele vai dar erro. Se eu venho aqui e rodo este código, ele deu erro aqui. O que é que ele escreveu-me aqui? Não é possível converter implicitamente o tipo double em int. Existe uma conversão explícita que ele está a faltar, que então que é o que está aqui a faltar. Ou seja, ele mostra aqui que não é possível converter implicitamente, como nós fizemos da outra vez. Ou seja, nós temos então de utilizar a técnica do typecast. Essa técnica do typecast ela é bem simples. Eu apenas tenho de especificar aqui no valor, quando eu venho aqui e crio a variável e especifico o valor, eu tenho de indicar o valor a qual ela vai passar. Ou seja, é uma coisa bem simples. Eu tenho de vir aqui e entre parênteses especificar int. Desta maneira aqui. Ou seja, isto basicamente aqui é o typecast. Ou seja, eu, na altura de criar então um valor, de pegar o valor na minha variável double e associá-lo a uma variável inteira, eu tenho de especificar no valor o tipo a qual ele vai passar, que foi o que eu fiz. Eu especifiquei aqui no valor, que é tudo que está à frente aqui do operador de recebe, especifiquei então junto ao valor a variável a qual ele vai passar a ser, que é uma variável do tipo inteira. E agora sim, se eu venho aqui e executo o meu código, eu posso ver que ele não dá erro algum, ou seja, funcionou perfeitamente e não recebi qualquer erro. Claro que você tem que ter atenção a uma coisa: se eu armazenar aqui um dado como uma variável double, ela permite eu guardar dados que não são inteiros. Se eu der aqui um console.writeLine, minha variável aqui é n2, que é a conversão do meu double para um inteiro. Como vocês sabem, variáveis inteiras não armazenam dados decimais ou reais que não são inteiros. Ou seja, se eu executo aqui o meu código, você pode ver que ele apenas printou 20, ou seja, ele esqueceu completamente a existência desta parte decimal aqui. Isso porque, como nós sabemos, dados inteiros apenas armazenam números inteiros e dados decimais como decimal, float ou double é que têm a capacidade de armazenar dados que não são inteiros. Aí você tem de ter essa noção de que se você quiser converter um dado decimal para um inteiro, você vai perder a parte decimal. Se você quiser, você pode arredondar antes com algumas funções, como você tem a função math.scaling, tem a função math.floor, scaling é para arredondar acima, floor para arredondar abaixo, e você também tem o math.round para arredondar ao número mais próximo. Caso então você queira, por exemplo,
mesmo na altura da conversão do número decimal para um inteiro, por exemplo, arredondar acima, arredondar abaixo ou mais próximo, você pode utilizar uma destas funções. Mas basicamente é isto aqui que se chama de typecast. Logo, isto aqui é tudo sobre as conversões numéricas, ou seja, resumindo, as conversões de dados numéricos podem ser implícitas ou explícitas. Implícitas, elas são feitas internamente e não é preciso você fazer nada. A explícita, você tem de recorrer ao typecast. Como saber se é implícita ou explícita? Através dos tamanhos. Se for de um tipo menor para o maior, a conversão é implícita. Se for de um tipo maior para o menor, a conversão é explícita. E aí você tem de recorrer ao typecast. E aqui está um exemplo dos tamanhos aqui, dos principais dados que você utiliza, e como eu já dei do exemplo, por exemplo, o short ficaria aqui acima do char, abaixo do int. O decimal seria maior que estes todos, basicamente isso aí, né? Agora, porque é que o decimal é maior que estes todos? Pela simples questão de que o decimal é um tipo de dados, por exemplo, com mais precisão. Ele tem uma precisão, não me lembro ao certo quantas casas, você pode confirmar isso no meu vídeo de tipos, mas para ele ter maior precisão precisa de maior espaço de armazenamento naquele tipo, então vai ocupar mais espaço que todos os outros dados. Provavelmente você notou também que está aqui o tipo char. O tipo char, ele basicamente é um valor que armazena uma letra, né? Por exemplo, char letra e vai ser igual a L, por exemplo. Ou seja, você sabe que é um valor que armazena uma letra. Ficou a aparecer um 1. Vou colocar aqui a letra A. E você pode ver aqui que está incluída aqui nos tamanhos e que eu falei delas nesta altura em que eu estou a falar de dados numéricos. Porquê? Porque você pode converter um valor que esteja em char, né? Character, para então um valor numérico. Mas o que é que ele vai dar então? Ele vai dar basicamente o código da tabela ASCII. Se você não sabe o que é a tabela ASCII é basicamente a codificação binária a linguagem binária em si para letras, né? Letras do padrão alfabeto americano. Ou seja, por exemplo, se eu se eu quiser converter aqui para um int, né, a conversão é explícita. Porquê? Porque é implícita até, peço desculpa. A conversão é implícita porque é um tipo menor, que é char, para o maior, que é o inteiro. Ou seja, não preciso fazer nada. Bastava vir aqui, int, que eu vou chamar de n1, que vai ser igual a letra. E eu até posso printar aqui, para você ver o que é que ele vai mostrar aqui. Ou seja, ele vai-me retornar o número da tabela ASCII, que se eu não me engano a letra A deve ser um 66, ou isso é A maiúsculo, nem sei direito. Mas se eu rodar aqui, não deu erro nenhum na conversão. Isso é isso que 97, é 97. A letra A maiúscula é que deve ser 60 e tais, que é as maiúsculas vêm primeiro. É 65 a letra maiúscula. Ou seja, cada letra te representa um número e sinais de pontuação também. Ou seja, basicamente é isto quando você converte um valor em char para um valor inteiro ou qualquer valor numérico. Logo, sobre valores numéricos é basicamente isto aqui que eu falei. Na documentação de C#, que eu vou deixar aí o link na descrição da documentação acerca das conversões, você pode ver aqui tudo sobre as conversões implícitas. Ele mostra aqui melhor quando é que como uma conversão é implícita sem utilizar o método então do tamanho dos dados. Ele mostra aqui que as seguintes conversões a seguir são classificadas como implícitas e mostra aqui uma data delas. Mas ele mostra aqui, conversões numéricas implícitas de S-byte para qualquer uma destas coisas, de byte para qualquer uma destas, de short para qualquer uma daquelas, etc, etc, etc. Ele mostra até aqui de long para float double ou decimal, porque os tipos numéricos decimais são maiores que os tipos numéricos inteiros, então você pode ver aqui todas as conversões, caso você ache mais fácil decorar isto do que decorar os tamanhos. Depois você tem também os métodos para conversão. Métodos para conversão você tem basicamente a classe convert, né? Existe a classe convert. Eu não sei o que é que eu fiz aqui, isto ficou roxo. Ok, eu não especifiquei o tipo do arquivo. Deixa eu dar aqui um rename txt. A classe convert, ela basicamente possui diferentes funções para você converter, como por exemplo, toInt 32 aqui, toString, toDouble, ou seja, são tudo métodos para você converter, que eu já vou exemplificar. Você também tem algo chamado parse. Tem os métodos
parse, que é, por exemplo, toInt32.parse, ou existe também o try_parse, etc. O do parse eu não vou falar aqui muito, porque normalmente o que você utiliza mais é a classe convert, que é onde você então tira uma data de funções para converter. Bem, a principal coisa com que você vai utilizar isto possivelmente vai ser com as entradas do usuário, ou seja, eu vou pedir aqui uma entrada a um usuário. Ou seja, eu basicamente pedi aqui uma entrada do meu usuário, pedi para o meu usuário digitar algo, e se você nunca viu isto na sua vida, o que isto faz no meu programa é o seguinte: quando eu executo o meu código, ele permite-me escrever alguma coisa. E eu posso escrever qualquer coisa, olá, que pronto, ele vai guardar o que eu escrevi nesta variável aqui, que é o retorno deste método. E basicamente isto é aqui uma pequena questão. Porquê? Porque as entradas do usuário elas vão ser sempre do tipo string, ou seja, mesmo que eu rode aqui o meu código e eu, por exemplo, escreva um número aqui, 23, esse número ele vai estar numa string. Como assim um número numa string? É a mesma coisa que você vir aqui, string nu igual a 23. É isto aqui, exatamente esta mesma coisa que você está a fazer, só que como entrada. E isto aqui, obviamente, que o que você, se o usuário vai digitar um número como entrada de um dado, possivelmente você não vai querer aquilo como uma string, você vai querer aquilo como um número inteiro, ou decimal, ou o que for. Ou seja, é necessário você converter essa entrada, e aí aqui entram os métodos, pois você não pode utilizar o typecast neste exemplo aqui. Ou seja, como nós vimos aqui, o principal é a classe convert, ou seja, o método que nós teríamos de utilizar para, por exemplo, um valor inteiro seria o toInt32. Porquê 32? Porque não 64? Porque isso aí, novamente, tem a ver com os tamanhos. O valor inteiro, int, que nós criamos aqui, este int, ele é o int 32 bits, ou seja, um valor inteiro decimal, um valor inteiro de 32 bits. Existe também, por exemplo, o toInt64. O que é um valor inteiro de 64 bits? É um long. Não existe convert to long, não, existe convert to int32 e to int64, que é então o long, e existe também então o 16, que é um short, ou seja, é tudo dessa maneira aí. Ou seja, eu poderia, por exemplo, converter aqui diretamente, eu poderia vir aqui e no console.readline eu poderia só vir aqui convert to int32 e armazenar assim direto. Sim, basicamente é assim que se utiliza. Pego aqui a classe convert, pego o método de dentro dela que eu quero utilizar e já passa aqui o console.read, que funcionaria na perfeição. E claro que eu tenho de alterar aqui também, né? Tenho de alterar aqui para int, mas eu também poderia guardar numa variável, né? Poderia pegar aqui int número e dizer que vai ser o quê? Convert to int 32 bits, que é um inteiro padrão que nós utilizamos, res, desta maneira aqui, e ele vai me dar esta entrada do usuário, que é uma string, para aqui um valor numérico. Claro que você tem que ter atenção, porquê? Porque isto pode dar erro se o usuário digitar uma letra. Se o usuário digita uma letra e você tenta converter essa letra para um valor numérico, essa letra que o usuário vai digitar não vai ser um valor char, não, vai ser uma string na mesma. A entrada do usuário é sempre uma string, ou seja, pode dar erro na altura da conversão, e possivelmente vai dar erro. Até vou testar aqui. Se eu venho aqui, escrevo 23, tudo certo, porque funciona na perfeição ali. Se eu venho aqui e escrevo olá, aí ele já dá erro, né? É a exceção não processada. Ele mostra aqui cadeia de caracteres de entrada com formato incorreto, ou seja, não dá simplesmente para converter esse texto em um número, não vai dar, não é nem valores em char, não é nada disso, é uma string sempre. E novamente você também tem aqui a documentação da classe convert com todos os métodos que ela possui aqui para baixo. Está aqui todos os métodos. Você pode ver aqui change type, que também existe, mas o principal vai ser este, toBase66, toBoolean, e aqui ele mostra cada valor que você pode passar dentro de parâmetro no boolean. Não, ele mostra aqui int16, int32, int64. Você tem aqui toByte, toChar, toDateTime, toDecimal, toDouble, toInt16, que é o short, toInt32. Ou seja, você pode ver aqui todas as conversões, e você pode utilizar também o convert para conversões numéricas. Ou seja, você pode, por exemplo, passar aqui, converter para int um valor long, aqui, que ele mostra aqui,
int32 e parâmetro um int64, ou seja, você também pode fazer conversões numéricas com a classe convert. Como eu falei também, existe aqui o parse, né? Existe aqui o parse e existe o try parse, né? Que os nomes eles dizem bem o que é que fazem. Parse converte, try parse tenta converter. Você pode ver aqui, vou dar aqui um zoom nisto. O to int aqui, int32 try parse aqui. Você pode dar uma testada, está tudo aqui na documentação, mas normalmente como você utiliza aqui, você utiliza em todo lado mais a classe convert. Eu não decidi falar aqui, mas você pode ver que existe o decimal ponto parse try parse, float a mesma coisa, ou seja, sempre igual, basta escrever o tipo que vai existir o parse e o try parse dentro deles, logo você pode ver aí isso aí. Logo basicamente é isto, vimos aqui todas as conversões aqui de dados, de qualquer dado numérico para qualquer dado numérico, strings, char, implícita, explícita e métodos, e basicamente é isto. Logo, qualquer coisa que você não entendeu deixe aí em baixo e eu vejo você no próximo vídeo.